Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos continuar o nosso estudo para a prova do IBGE. Neste vídeo comentaremos, na real, resolveremos 5 questões do Código de Ética Profissional. Se liga num detalhe, geralmente eu estava lendo a questão, pedia para que vocês pausassem o vídeo e voltava primeiro com o gabarito e depois com uma explicação teórica. Neste vídeo eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu não vou ler a questão, vou pedir apenas para que vocês pausem o vídeo e na sequência volto com o gabarito e o comentário das assertivas. Eu peço por gentileza, se vocês puderem deixar um comentário no vídeo, se preferem este formato de vídeo, que eu não faço a leitura do dispositivo, ou nos formatos anteriores, que eu li a questão inteira, tá? Então é isso, questão de número 1, pausem o vídeo, tentem responder e voltamos em 3 segundos com o gabarito e com alguns comentários. E o gabarito por aqui é letra E. A questão está tratando da nossa comissão de ética. Vimos no curso teórico e também na resolução de questões que ela possui 3 grandes funções. A primeira é o aconselhamento e orientação dos servidores do órgão, ou seja, dos servidores do IBGE, tanto no trato com as pessoas, como também no trato com a coisa pública. Além disso, esta mesma comissão ela tem a atribuição, a competência de aplicar uma penalidade, que é a de censura. Cuidado, então, ó, a comissão de ética, vamos pegar as iniciais aqui, comissão de ética, ela aplica a censura. Comissão de ética aplica censura. Nenhuma outra penalidade é de sua atribuição, é de sua competência, ok? Além disso, e por fim, né, a comissão de ética, ela também tem a função de fornecer os registros, a nossa capivara, sobre a conduta de cada servidor daquele órgão, ou seja, a conduta dos servidores dentro do IBGE. É justamente aqui que a nossa questão abordou, tá? Então, comissão de ética, ela é encarregada, né, tem a função de fornecer os registros sobre a conduta ética dos servidores. Beleza? Então, por isso que o nosso gabarito só pode ser letra E. Ela não tem atribuição, por exemplo, na D, ó, de transferir o servidor público infrator. Nada disso. Letra C, aplicar a pena de suspensão. Nada disso, não aplica pena de suspensão, só de censura. Encaminhar cópia dos autos às autoridades competentes, não tem essa função no Código de Ética. Criar novas diretrizes que contribuam para a aplicação do Código de Ética do respectivo órgão. Não, acabei de falar. Comissão de ética só tem 3 funções, segundo o nosso Código de Ética: aplicar a penalidade de censura, fornecer os registros do servidor do órgão e, por fim, aconselhar e orientar cada um dos servidores do IBGE, no trato com as pessoas e também no cuidado com o patrimônio público. Maravilha? Vamos avançar, questão agora de número 2. Peço que pausem o vídeo e volto 3 segundos com o gabarito e com alguns comentários. E o gabarito por aqui é letra B de bola. Portanto, dentre as regras deontológicas, destaca-se, ou seja, temos apenas uma correção aqui, que é o item B. Deve o servidor do IBGE exercer suas funções com cortesia, com educação no caso, e boa vontade, ou seja, proatividade. Não fazendo isso, pode incorrer sob pena de causar dano moral ao cidadão, ao contribuinte que foi maltratado. Correto, esta é uma assertiva, é o nosso gabarito no caso. Vamos identificar os erros das outras assertivas. Na letra E temos o seguinte: obrigação de dizer a verdade. Correto, salvo, pode parar a leitura aqui, ó. O servidor ele deve dizer a verdade sempre. Tá? Então, não há exceções, ainda que esta verdade contrarie interesses do interessado ou da própria administração. Servidor público sempre deve dizer a verdade, ok? Então, o item E peca neste detalhe. Vamos ver agora o item C, o item A e o item D. Eu vou colocar um slide aqui para explicarmos melhor. Item C, dever de exercer sua função pública com zelo, beleza, dignidade, beleza também, sendo sua vida privada independente do seu bom conceito na vida funcional. Errado. Esta parte aqui está incorreta. Vimos que a função pública, ou seja, durante o desempenho das atribuições, o servidor deve atuar com profissionalismo. E esse profissionalismo engloba 2 frentes. Claro, a vida profissional ali dentro da repartição, mas também a vida privada. O que ele faz na vida privada acaba afetando o seu bom conceito na vida funcional.
tá? Então, esse independe está incorreto. Vamos analisar agora o erro da letra A e da letra D, começando com a letra A. Bom, na letra A temos o seguinte, estamos falando aqui sobre a publicidade. Qual o erro desta questão? Dever de garantir a publicidade de todo e qualquer ato administrativo, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum. Mentira, não é todo ato que deve ser dada publicidade. Temos aqui, ó, vimos na parte teórica o seguinte, a publicidade, beleza, ela é a regra, e com ela teremos a garantia da eficácia e moralidade do ato administrativo. Ausente esta regra, ausente a publicidade, haverá um comprometimento ético contra o bem comum, imputável àquele sujeito que o negar, tá? Agora perceba, como é uma regra, existem exceções. E foi justamente aqui que a questão pecou. Portanto, não é todo ato que deve ser dada publicidade. Existem atos que devem ser mantidos em sigilo. Quais são estes atos? Temos, segundo o Código de Ética, 4. Quando envolver segurança nacional, investigações policiais, interesse superior do Estado ou da administração pública e, por fim, dados individuais que forem coletados nas pesquisas do IBGE de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, perceba, não é todo ato que deve ser dada publicidade, que deve ser dado publicidade a ele, ok? Temos as exceções. Então, é por isso que a questão está incorreta. Vamos ver agora o erro da nossa assertiva D, que é uma sutileza aqui. Vamos lá. Já a assertiva D tem dois erros, eu poderia dizer. O primeiro é que não temos o texto completo como está lá no nosso código de ética. E o segundo erro, indiscutivelmente, é aqui, ó, consoante os valores éticos que cada indivíduo possui. Nada disso. É consoante os valores previstos lá no artigo 37 da Constituição, o caput, e também o 37, parágrafo 4º, tá? Então perceba, o servidor durante a sua atuação, ele deve ser ético em suas condutas, sempre fazendo diferenciações entre o legal e o ilegal, justo e o injusto, conveniente e inconveniente. Além disso, entre o oportuno e o inoportuno e principalmente entre o honesto e o desonesto. Ele fará isso consoante os valores previstos no artigo 37 caput. E o que diz o 37 caput? Fala dos princípios da administração pública, que o servidor deve segui-los, o nosso LIMP. Então, servidor público em sua atuação, ele seguirá a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, por fim, a eficiência, e também deve agir de acordo com o parágrafo 4º do mesmo artigo 37, que traz a ideia de probidade. Neste caso, o nosso servidor deve evitar práticas de improbidade administrativa, o que pode gerar como consequência a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário, além disso, sem prejuízo de eventual ação penal cabível, tá? Então, este erro aqui, ó, não é consoante os valores éticos que cada indivíduo possui, mas não, é consoante os valores dos princípios ali da administração pública, o LIMP, né? E também com a ideia de probidade. Maravilha? Então, assim, o nosso gabarito só pode ser a letra, qual que vimos aqui? Letra B. Dever de exercer suas funções com cortesia, boa vontade, sob pena de causar dano moral ao cidadão maltratado. Vamos avançar um pouco mais e ir para a questão agora de número 3. Bom, pessoal, tentem resolver, pausem o vídeo e volto em 3 segundos. E o gabarito desta questão é letra C, insubordinação. Aqui temos uma questão mais simples. Este tipo de questão não podemos errar em prova de jeito nenhum, tá? Se você ainda não memorizou, a questão está pedindo os princípios, os primados morais, aqueles valores que o nosso servidor deve seguir. Então temos o seguinte, vimos na aula teórica o nosso querido Zé Dedico. O servidor, durante a sua atuação, ele deve atuar com zelo, eficiência, eficácia, decoro, dignidade e consciência dos princípios morais. Perceba uma coisa aqui, em momento algum, no nosso mnemônico do Zé Dedico, temos o I de insubordinação, tá? Assim como também, se a prova colocar aqui a ideia de efetividade, a assertiva estará incorreta, porque não temos no Zé Dedico, não temos também concorrência, também estará incorreta assertiva, assim como não temos a ideia de
competência. Cuidado com estas substituições que a prova costuma fazer, ok? Então, nosso gabarito é insubordinação. Repetindo, servidor do IBGE atue de acordo com o ZDEDICO: zelo, eficiência, eficácia, decoro, dignidade e consciência dos princípios morais. Avançando mais um pouco, vamos para a questão de número 4. Pausem o vídeo, por gentileza, e já voltamos com o gabarito. 3 segundos, pessoal. E o gabarito desta questão é letra B de bola. Perceba, ela está pedindo as proibições dos servidores, ou seja, o que é vedado. E diz, é vedado ao servidor, então teremos várias proibições aqui, exceto uma delas não será proibição. Bom, se a B é o nosso gabarito, vamos identificar o erro. Usar de artifícios para adiantar ou antecipar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. Perceba, esta parte aqui está incorreta. Na real, o que a banca fez é o seguinte: ela pegou um trecho de uma das vedações, de uma das proibições do servidor, e deu uma alterada. Na real, este dispositivo fala o seguinte: usar de artifícios para procrastinar e não adiantar, ou dificultar e não antecipar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. Então, repetindo, o dever correto seria usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. Por isso, esta letra B é o nosso gabarito. Afinal de contas, a banca pediu exceto, a única que não corresponde a uma vedação, a uma proibição. Todas as outras são proibições, ok? Vamos revisar então rapidamente. É vedado ao servidor do IBGE ser, em função do seu espírito de solidariedade, conivente com o erro ou a infração a esse código. Além disso, também é proibido ao nosso servidor deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance. Já na assertiva D, temos a proibição do servidor de pleitear, solicitar, provocar, sugerir. Olha só, vale até para o verbo sugerir, tá? E finalmente, receber. Receber é o mais tradicional, né? Mas temos que ficar atento aqui ao pleitear e ao sugerir qualquer tipo de ajuda financeira. Isso pode envolver gratificação, prêmio, comissão, doação, enfim. O servidor não pode exigir, para fazer o seu trabalho, ajudas financeiras. E ajuda financeira, vamos entender aqui da forma mais ampla possível. Estas ajudas não podem ser exigidas para o servidor, para seus familiares ou qualquer outra pessoa. Maravilha? E por fim, na letra E temos o seguinte: o servidor do IBGE, ele não pode iludir ou tentar, cuidado aqui, ó. Vale também a tentativa de iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos, ok? Estas são vedações ao nosso servidor. Lembrando que a letra B, ela está incorreta nesta parte aqui, ó, adiantar ou antecipar. Na realidade, é procrastinar ou dificultar. Então, usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa é uma vedação, é uma proibição ao nosso servidor público. Vamos avançando para a questão de número 5 agora. E para fechar o vídeo, agora a questão de número 5. Pausem o vídeo e voltamos em 3 segundos com a resolução. E o gabarito por aqui é letra D de dado. Portanto, temos a primeira sendo falsa, a segunda e a terceira verdadeira e a quarta falsa. Vamos identificar os erros e os acertos. A primeira, a função pública deve ser tida como exercício profissional. Beleza? E, portanto, se integra na vida particular, exatamente, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida pessoal. Não, seu bom conceito na vida funcional. Funcional. Aqui está o erro. Tá? Então perceba, o que está dizendo basicamente esse item é o seguinte: o servidor público precisa de fato ser profissional no exercício de suas atribuições, seja dentro da repartição ou na sua vida privada, na vida particular. Tá? Até porque os atos que ele praticar em âmbito privado, eles irão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Poderão acrescer ou diminuir seu conceito, portanto, como servidor público, ok? A questão só errou nessa parte, quando colocou o seu bom conceito na vida pessoal, e não, é o seu bom conceito funcional.
Maravilha? Então temos aqui a primeira como falsa. Vamos analisar a segunda. A segunda diz o seguinte: toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fato de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Verdadeiro, é isso mesmo. Toda ausência, se liga, a prova utilizou ausência injustificada. Se ela colocasse toda ausência, a questão estaria incorreta, porque temos ausências justificadas e injustificadas. Quando a ausência é justificada, não gera qualquer consequência. Agora, quando é injustificada, aí sim, ela é fator de desmoralização no serviço público, o que pode eventualmente conduzir à desordem nas relações humanas. Esta parte aqui não faz a questão ser errada por ter substituído fator por fato, tá? A ideia vai ser a mesma. Portanto, temos este item como verdadeiro. O outro item diz o seguinte: deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço. Não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Perfeita essa assertiva, é a literalidade do que dispõe o nosso Código de Ética do Servidor do IBGE. Portanto, está verdadeira também. Então perceba, o servidor ele precisa a todo momento ser proativo, buscar resolver o quanto antes a demanda das pessoas, do contribuinte. Isso vai evitar que filas sejam geradas e tenhamos um atraso na prestação do serviço público. Porque se tivermos fila e o atraso na prestação do serviço público, teremos com isso algumas consequências. A primeira delas é que acaba sendo um ato contra a própria ética e também um ato de desumanidade com aquele contribuinte. E mais, né? Vamos além. Isso aí pode gerar principalmente um grave dano moral ao usuário do serviço público. Então o servidor deve evitar a todo custo estas situações, beleza? Então até aqui temos falso, verdadeiro e verdadeiro. Vamos à última assertiva. A imoralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Podemos parar, né? Quem ficou atento aí percebeu que faltou aqui, faltou não, né? Colocaram um i a mais na parada. Não é a imoralidade da administração pública, mas sim a moralidade. Portanto, temos este item como falso. A moralidade, o correto, né? Vamos ler corretamente. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal. Realmente, ela faz isso, essa moralidade ela vai analisar, vai distinguir o bem e o mal, mas vai além. Para ela ser concluída, estar perfeita, ela precisa apresentar outras condições, outros requisitos. Portanto, para que consigamos atingir esta moralidade dentro da administração pública, seria como se tivéssemos que seguir alguns passos. O primeiro seria, sim, a diferenciação do bem com o mal. Além disso, seria também necessário ser acrescida de que a finalidade pública, a finalidade do ato administrativo, quando o administrador praticar, deve ser sempre o bem comum, ou seja, o bem da coletividade. Portanto, temos aqui que a finalidade acaba sendo sempre o bem comum de toda a sociedade, portanto. E por fim, o nosso servidor também deve praticar seus atos dentro da legalidade, ou seja, eles devem estar previstos no nosso ordenamento jurídico. Então, temos aqui a ideia de legalidade. Perceba, a administração pública, a moralidade dentro da administração pública, ela só estará concluída, concretizada, quando todas estas circunstâncias, estes requisitos, estiverem equilibrados, estiverem preenchidos. Se preenchemos tudo, daí beleza, poderemos falar que aquele ato praticado pelo administrador, ele atendeu à moralidade administrativa, ou a moralidade dentro da administração pública. Tanto faz, ok? Então, o nosso item, ele pecou apenas neste ponto aqui, falou imoralidade. Na real, é a moralidade da administração pública, beleza? Então, temos a assertiva D como nosso gabarito. É isso, pessoal. Fechamos este vídeo por aqui. Espero que tenham curtido. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, que sempre fortalece demais. Valeu, galera. Até a próxima e eu fui!